Olá, estamos chegando para mais um estudo na carta que Paulo escreve a Filemon. Estamos nas primeiras considerações desta carta, uma breve carta, mas com tanto ensinamento para nós. Mas antes eu quero agradecer a você que todos os dias acompanha os nossos vídeos e pedir mais uma vez, se não é inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe. Isso é muito importante para que outras pessoas sejam alcançadas pela mensagem. Nós estamos então falando de algumas joias, alguns valores inestimáveis que nós encontramos nessa pequena epístola e as ênfases que Paulo dá. Falamos já no último estudo sobre o poder do Evangelho. O Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, aonde alcança rico, pobre, escravo, livre, patrão, empregado, enfim, fazendo um paralelo entre Filemon, sendo o senhor dos escravos, e Onésimo como sendo um escravo, e ambos alcançados pelo Evangelho de salvação em Cristo Jesus. Agora, hoje eu quero pensar um pouquinho sobre a igualdade do Evangelho. Dentro desse mesmo aspecto do poder do Evangelho, a igualdade do Evangelho precisa ser observada. O Evangelho de Cristo alcança senhores de escravos e também os escravos. Transforma homens de fina estirpe e também os que procedem de algumas classes sociais mais baixas são igualmente alcançados e transformados. Porque na família de Deus, o senhor de escravos não é melhor do que o escravo. No reino de Deus, todos são iguais, eles são membros da mesma família. Somos todos chamados, e assim a palavra de Deus nos traz, como irmãos. Filemon deveria receber Onésimo não mais como um escravo, mas como um irmão amado, como o próprio apóstolo Paulo assim trata. Paulo, poderíamos olhar que age aqui como advogado de Onésimo, Ele confiou que Onésimo voltaria ao seu senhor e se submeteria a ele, sujeitando-se às consequências dos seus atos. Paulo confiava em Onésimo como um verdadeiro irmão na fé. Paulo não só endossou a volta do seu filho na fé para o seu senhor, como deveria, mas dispôs também a pagar quaisquer pendências financeiras que houvesse na conta desse escravo fugitivo que era Onésimo. Leia o versículo 18 para você verificar. O Evangelho de Cristo, ele não apenas torna as pessoas iguais, mas também as aproxima. Num tribunal secular, Filemon ficaria colocado de um lado e Onésimo do outro. Em um momento de julgamento, de posições diferentes. De um lado estaria o patrão, todo expolido, e do outro o empregado ladrão. Mas aí quando nós olhamos para o Evangelho transforma os corações, o Evangelho transforma as circunstâncias, o Evangelho aproxima aqueles que as leis humanas só poderiam separar. Por meio da fé comum em Cristo Jesus, Filemon e Onésimo são unidos. Deus ainda reconcilia pessoas, apesar das suas diferenças e ofensas. Nós louvamos a Deus por isso. Pessoas que talvez possam ter vivido circunstâncias que afastaram, alguns momentos, algumas turbulências na vida, pessoas que ficaram, de alguma forma, intrigadas umas com as outras, que magoaram, que ofenderam umas às outras. E isso é natural, faz parte da natureza humana. Mas quando alcançados pelo Evangelho, quando ambos estão vivendo dentro da vontade do Senhor, vivendo uma nova vida, são aproximados, são colocados em uma só família e se tornam um só em Cristo Jesus. Como é bom pensar no poder do Evangelho de aproximar as pessoas, de torná-las iguais, entendendo que como Cristo nos perdoou, nós também podemos e devemos perdoar uns aos outros. Não cabe na família cristã pessoas intrigadas umas com as outras, pessoas que carregam mágoas umas das outras, porque fomos perdoados por Cristo Jesus, e hoje precisamos caminhar unidos.
Do jeito que você foi perdoado por Cristo, perdoe também. Do jeito que Deus esquece dos seus pecados, esqueça também as ofensas. Entendamos uma coisa: nós não somos perfeitos, nós falhamos. Do jeito que eu magoei alguém, do jeito que eu sou magoado, nós podemos viver, perdoar e caminhar unidos, olhando não para as nossas falhas, mas todos olhando para Cristo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o Evangelho que traz igualdade. Todos somos pecadores, todos somos perdoados e precisamos estar sentados em uma só mesa, como uma família, como irmãos, irmãos em Cristo, comprados pelo mesmo sangue. E esta aproximação de Filemon com Onésimo, apesar das dívidas de Onésimo, Paulo apresenta a necessidade de uma unidade. Que isso possa servir de lição para nós, que isso possa nos fazer abrir os olhos. Quantas vezes pessoas tão distantes, pessoas que tiveram problemas no passado, podem viver unidas, caminhando juntas, na presença do Senhor, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Que isso possa nos servir de lição, possa nos servir de orientação e de instrução para repensarmos valores, tomarmos decisões sábias e fazendo isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Eu espero você no próximo estudo. Leia toda a carta de Filemon agora, se você não fez isso hoje ainda. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida.